A Cielo acabou de anunciar que terá o fechamento do seu capital, ou seja, ela vai sair da Bolsa de Valores brasileira e nós precisamos tirar algumas lições a respeito do que está acontecendo. Então vem comigo. Portanto, já saiu a manchete nos principais veículos de mídia do mercado financeiro: Cielo, Bradesco, Banco do Brasil e Elopar farão oferta pública de aquisição unificada para fechar o capital da companhia. Por que unificada? Unificada porque os maiores acionistas, os acionistas controladores da Cielo são Bradesco e Banco do Brasil. O Banco do Brasil por meio da BB Elo e Bradesco por meio da Quixaba Empreendimentos e Participações Limitada. E então saiu o fato relevante da Cielo, em que ela comunica que recebeu, após o fechamento do mercado, após as 6 horas, um comunicado dos seus controladores, Quixaba, Bradesco e Banco do Brasil, por meio do BB Elo, sendo que, em conjunto com a Elopar, informaram a respeito de sua decisão, não é mais uma mera especulação, de proceder à conversão do registro de companhia aberta da companhia da categoria A para B, com a sua consequente saída do segmento especial de listagem Novo Mercado, retirada da Cielo do Novo Mercado, por meio do lançamento de uma oferta pública unificada de aquisição de ações e consequente saída da Cielo do Novo Mercado, sendo que a OPA será lançada para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias da companhia, exceto aquelas detidas pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, ou seja, eles querem retirar completamente a liquidez da companhia no mercado financeiro. Eles querem pegar todas as ações e trazerem para si, fechar o capital. O preço que será ofertado será de R$ 5,35. Cielo fechou a R$ 5,00, então haveria um pequeno ágio nessa OPA, nessa oferta pública de aquisição. Mas nós sabemos que Cielo já caiu bastante. Se nós pegarmos do topo aqui, se puxarmos um período ainda maior, Cielo já ficou cotada a R$ 20,00 se você retirar aqui os efeitos dos dividendos, agora R$ 5,00, então pode ser que haja alguns investidores com prejuízo. E aqui já vai uma dica para vocês. Quando você quer aumentar posição em uma ação que está caindo, e se ela caiu demais, por exemplo, a Cielo, vamos supor que você quisesse aumentar a posição, o ideal não é simplesmente ficar fazendo preço médio para trás. O ideal, nesses casos de queda muito agressiva, é melhor você simplesmente vender toda a posição, realizar o prejuízo para ficar uma conta de prejuízo para você compensar com ganhos futuros. E aí depois que você fez essa venda, você recompra a quantidade que você quer dessas ações. Não há por que fazer médio para trás. Se você acredita na recuperação da empresa, venda e depois faça a recompra dessa ação na quantidade que você quer acumular. Compre no outro dia, se você está com medo de day trade, até porque você vai estar realizando prejuízo, então fique tranquilo. De todo modo, alguns terão prejuízos, exceto aqueles que compraram aqui a partir de 2020 e 2021 Cielo. O Bank of America Merrill Lynch fará o laudo de avaliação da companhia, sendo que, em relação às ADRs da companhia, os seus titulares poderão participar da OPA, então as ADRs também entram, lembrando que as ADRs são as ações negociadas lá fora nos Estados Unidos, ou seja, é como se fosse uma BDR para nós, em que nós conseguimos, por meio de recibos representativos do ativo objeto, ter uma participação indireta em uma estoque da Amazon, por exemplo, da Google, da Meta. Mesma coisa, alguém que está lá fora quer ter uma exposição a Cielo, então eventualmente comprou as ADRs. Elas também farão parte da OPA, sendo que o Banco do Brasil informou que a sua participação na companhia poderá chegar a quase 50% do capital social com esse fechamento, porque hoje o Banco do Brasil detém 28%. Aí ele abre a oferta pública de aquisição, recompra as ações do mercado, paga os 5,35 por ação e passará a deter quase 50% da empresa. Sendo que esse fechamento de capital vem num momento de recuperação da empresa, quando nós olhamos aqui para a evolução dos dividendos, a partir de 2020 o dividendo vem crescendo ano após ano, mas principalmente o seu resultado, que vem crescendo desde 2020. Eu particularmente não invisto em Cielo, não é uma empresa que eu acreditava para o futuro, mas ela vinha se recuperando e agora veio essa decisão, um tanto quanto repentina, já se especulava um pouquinho a respeito disso, mas um tanto quanto repentina, de fechamento do capital. E vai acontecer, já é uma decisão dos controladores. Vimos recentemente o rumor, que não é tão rumor assim, porque a S Brasil não negou, de que ela também poderá ter o seu capital fechado aqui no Brasil por conta de decisão do seu controlador, a S Corporation.
que é uma companhia estadunidense. Ou seja, após a Cielo poderíamos ter a AS Brasil. Tivemos no ano passado o fechamento da Energias do Brasil, então não são movimentos tão isolados assim. De todo modo, quais são as lições que nós podemos extrair desses eventos? A principal lição, eu diria, seria o problema do discurso que muitos defendem, inclusive grandes investidores, como o Barsi, como defendia o Philip Fisher, de que você não deve promover uma diversificação um pouco elevada da sua carteira de investimentos ou da sua carteira de ações. Por que se sustenta uma maior concentração? Porque quando você concentra, teoricamente você tem um potencial de rentabilidade maior por não estar pulverizando as suas posições e porque significa que provavelmente você conhece melhor individualmente cada empresa da sua carteira, razão pela qual você teria mais segurança naquelas posições mais concentradas. Já quem defende uma diversificação maior entende que é melhor pulverizar o risco, porque afinal de contas, muita coisa está fora do nosso controle. E de fato é isso que acontece. Aqui não é uma questão de não estudei suficientemente a empresa. Então quando o Barsi, o pessoal da GF diz o seguinte, concentre mais a posição porque se você estudou efetivamente a empresa, você sabe o que você está fazendo. Mas não é esse o grande ponto. O grande ponto é, muitos eventos estão completamente fora do seu controle ou conhecimento. Veja, você acha que o Barsi esperava esse fechamento de capital repentino? Ou da AS Brasil, que ainda é um rumor, mas pode vir a se concretizar? O Barsi pode impedir o fechamento de capital da Cielo? O Barsi pode impedir o fechamento de capital da AS Brasil? Ele não pode, por quê? Porque ele não é controlador. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, por mais que você conheça profundamente uma empresa, por mais que você seja alguém que tenha acesso aos diretores da empresa, conheça os seus números com profundidade, conhece o setor, ou seja, você é alguém que realmente é aprofundado naquela empresa, isso não impede de você passar por situações como essa. Provavelmente o Barsi terá prejuízo com o Cielo, porque ele já vem carregando a posição há algum tempo. Não sabemos o seu preço médio, nem o seu dividend yield on cost, mas é provável que ele esteja carregando algum prejuízo ou não esteja com um ganho excelente como ele queria. E você acha que ele está satisfeito com essa decisão dos controladores? Só que não há o que fazer, ele não tem como impedir isso. Sendo assim, exceto na situação do acionista controlador ou quando você é um gestor, o CEO da empresa em que você está no dia a dia trabalhando lá, muito depende do seu trabalho, você não deve seguir pelo discurso de alta concentração em pouquíssimas empresas. Porque por mais que você as conheça, muita coisa está fora do seu controle e do seu conhecimento. Porque existem as informações privilegiadas, essas decisões repentinas. Então basicamente a diversificação está aliada à ideia de estoicismo, pela qual você não tem controle do que pode acontecer internamente na empresa. Por mais que você a conheça, mas muita coisa você pode não conhecer, você acha que sabe. Então, diante desse viés, no sentido de que muitas vezes a gente acha que sabe, então sabedor desse viés, você diz para si mesmo, então eu vou diversificar porque pode ser que eu não saiba. Não é nenhuma questão de falsa modéstia, é uma questão de bom senso efetivamente. Vamos supor uma carteira de investimentos em que o investidor estava convicto de Cielo, AS Brasil, Energias do Brasil e alguma outra empresa. E aí ele só tinha essas 4 ou mais uma empresa, 5 empresas. Ele tinha lá seus 100, 200, 300, 500 mil reais, 100 mil em cada empresa. Aí ele acabou tendo todos esses eventos, pelo menos 3 empresas fechando capital. Talvez ele não teve um ganho como ele queria ter, ou teve até um prejuízo no caso de Cielo. E aí, como fica a situação desse investidor? Esse investidor provavelmente ele achava que conhecia tudo e tudo que poderia acontecer, quando não é isso que ocorre na prática. É sempre importante lembrar aqui das ideias do Peter Lynch. O Peter Lynch chegou a ter 1.400 ações no fundo dele. Poucas ações representavam grande parcela da carteira. Isso é verdade, isso vai acontecendo eventualmente. Mas ele diversificava muito. Mas quando ele falava para o investidor pessoa física, ele dizia, tenha 5 a 8 empresas. Por que ele dizia isso? Para quem está começando, porque você não tem condições de acompanhar várias empresas no começo, mas aí você vai diversificando com o tempo e aí sim você vai chegando a 15, 20, 30 empresas, não importa, o importante é que você estudou aquelas empresas e entende dos riscos que você está correndo e também dos riscos que você não pode prever. Por isso a diversificação, que é um dos poucos almoços grátis que existem hoje no mercado, afinal de contas os custos de negociação reduziram drasticamente para a diversificação. É claro que se você me perguntar ou se eu te perguntar, você, empreendedor que tem seu próprio negócio, você daria all-in na sua empresa? Olha, eu daria. Praticamente todo o meu dinheiro, se fosse necessário para socorrer a minha própria empresa, que eu estou à frente dela,
eu daria. Agora, eu como investidor individual, que apenas quero receber os dividendos e a valorização de empresas que eu acompanho, mas eu não trabalho lá dentro, eu não estou à frente da empresa, eu não daria all-in, nem ferrando. Agora, na minha própria empresa, onde eu sou a cara do negócio, onde eu trabalho, onde eu posso fazer acontecer, aí sim é outra história. Então saiba diferenciar o empreendedor do investidor. Empreendedor pode sim concentrar, é até o ideal porque ali é ele que está trabalhando. Agora o investidor, que tem uma carteira montada, ele precisa diversificar por conta desses exemplos aqui. E também porque, por mais que muitos investidores digam que não é para diversificar, na prática eles diversificam. Então muitas vezes eles têm um discurso, só que a prática é outra, então saiba fazer essa avaliação também. E por fim, basta um simples exercício de reflexão. Quantas vezes você achou que sabia a respeito de uma matéria, de uma técnica, de uma ciência ou até de uma empresa, e após meses você descobriu que não era bem aquilo que você pensava? E está tudo bem. E se você diversificou, se você teve gestão de risco, está melhor ainda. Então já deixa aqui nos comentários qual a sua visão a respeito do assunto, se você tem Cielo, AS Brasil, como você tem se posicionado nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!